Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje mais uma semana das atividades de matemática do PET de 2021. Então vamos à correção? Olá, hoje vamos corrigir a semana número 5 do sexto ano. Número 1. Determine os múltiplos naturais de 20. Observem, galera, que os múltiplos naturais de 20 irão de 20 em 20. 0, 20, 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80 e assim por diante. Depois é 100, depois é 120. Eu parei aqui com reticências. Se vocês quiserem continuar, vocês podem continuar. Letra B. Os múltiplos naturais de 30 vão de 30 em 30. 0, 30, 60, 60 mais 30 é 90, 90 mais 30 é 120 e assim por diante. Letra C. Os 5 primeiros múltiplos comuns de 20 e 30. O que são os múltiplos comuns, galera? São os números que são múltiplos ao mesmo tempo de 20 e de 30. Vocês podem observar aqui o 0 no 20, o 0 no 30. O 60 no 20 e o 60 no 30. Vocês podem perceber que os múltiplos comuns de ambos vão de 60 em 60. O 120 é múltiplo de 30. Também será o quê? Múltiplo de 20 aqui também. A gente não colocou, mas ele é. Então vamos lá, colocar os 5 primeiros múltiplos de 20 e 30 ao mesmo tempo. Está aqui. 0, 60, 120, 120 mais 60, 180, 180 mais 60, 240. Eu coloquei reticências aqui porque continuaria, mas a gente quer somente os 5 primeiros. Então, os 5 primeiros, galera, são esses aqui. 0, 60, 120, 180 e 240. E a letra D está pedindo para a gente aqui o mínimo múltiplo comum de 20 e de 30. Qual é o menor múltiplo comum de 20 e de 30. Ah, professor, o menor seria 0. Não, galera. O mínimo múltiplo comum é um cálculo do valor positivo do múltiplo comum entre 20 e 30, do menor múltiplo comum de 20 e 30. Então, o menor múltiplo comum é o número 60. A gente exclui o 0. Tá ok? Número 2. Determine pela decomposição em fatores primos o mínimo múltiplo comum de... Galera, sobre o mínimo múltiplo comum, o canal aqui tem um vídeo muito massa e explicativo de como determinar o mínimo múltiplo comum de... Vai subir o card, vocês clicam nesse card, vão lá, assistam o vídeo e voltam aqui. E, por sinal, o vídeo é ao mesmo tempo cálculo de mínimo múltiplo comum e cálculo de máximo divisor comum. E essa decomposição em fatores primos, galera, ela é simultânea. Observem, você pega o 18, o 27 e o 45, coloca uma barra vertical e esses números que ficam aqui, onde eu coloco para vocês aqui o mouse e a canetinha ao mesmo tempo, observem comigo, eles são números que dividem cada uma das linhas. Eu vou pegar a régua para vocês entenderem melhor. Observem aqui, galera, que a primeira linha eu tenho 18, 27 e 45. Eu tenho que fatorar isso daqui. Se um desses números é divisível por 2, que é o primeiro número primo, e ele é par, você coloca, divide por 2, que nem eu fiz. Aí divide 18 por 2, que é 9. 27 por 2 pode? Não. Nem 45 por 2, olha só. O 18 virou 9. Porque é divisível, o 27 se manteve e o 45 se manteve. Observem que na segunda linha aqui, agora, eu não tenho nenhum número par. Mas observem que eu tenho números aqui que são divisíveis por 3. 9 por 3 dá 3, 27 por 3 dá 9, 45 por 3 dá 15. Observem, da segunda linha para a terceira linha, todos os números mudaram por conta da divisão. Eu divido por 3 novamente. A gente chega nesse resultado, divide por 3 novamente, chega nesse resultado. Por que o 5 não divide por 3, professor? Porque não é divisível. Você não consegue achar um número que multiplicado por 5 dá 3. E nessa última linha aqui, galera, a gente divide por 5. Observem, quando a gente chega nesses 3 números uns aqui, por conta que são 3 números que são fatorados, a gente chegou e partiu para o abraço. Como é que a gente parte para o abraço, professor? A gente multiplica
todos esses fatores aqui, galera, a gente faz 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. O resultado de toda essa multiplicação nos dá quem? Nos dá 270. Por isso, o mínimo múltiplo comum de 18, 27 e 45 é 270. Para as letras B e C e D também, galera, eu já trouxe o resultado para vocês aqui. O mínimo múltiplo comum de 18, 30 e 48 está aqui na letra B e dá 720. A letra C, o mínimo múltiplo comum de 120, 132 e 20, galera, nos dá 1320. Está aqui a decomposição simultânea em fatores primos. E para a letra D, não morram de tédio, 150, 300 e 375, o mínimo múltiplo comum é 1500, galera. Número 3, de uma rodoviária, parte um ônibus da empresa X a cada 20 minutos e um ônibus da empresa Y a cada 45 minutos. Supondo que um ônibus de cada empresa partam juntos dessa rodoviária às 8 horas da manhã, depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? A que horas isso ocorrerá? Galera, questão clássica de mínimo múltiplo comum. Falou que tem um ônibus partindo a cada 20 minutos e um outro a cada 45 minutos. É sempre questão de mínimo múltiplo comum. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o mínimo múltiplo comum de 20 e 45. E foi isso que eu fiz. Está aqui e deu 180. Isso significa o quê? Se eles partem agora juntos e saem da rodoviária às 8 horas da manhã, depois de 180 minutos, os ônibus se encontrarão. Isto é, a cada 180 minutos, os ônibus se encontram. Reforçando, depois de 180 minutos, esses dois ônibus voltarão a partir juntos novamente. Respondi aqui a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: a que horas isso ocorrerá? Galera, preste atenção. Se eles partem juntos às 8 horas da manhã, a gente deve fazer uma continha de soma aí. 8 horas mais 180 minutos. Porém, é difícil. A gente não pode somar unidades de medidas de tempo diferentes. Observem que eu fiz. Como 60 minutos é 1 hora, logo 180 minutos são quantas horas? 3 horas. Basta dividir 180 por 60. Dá 3 horas. Portanto, o horário que os dois voltam a partir juntos é às 11 horas da manhã. E eu fiz isso aqui, né, galera? 8 horas da manhã mais 3 horas, que é 180 minutos. Por isso que deu 11 horas. 11 horas da manhã. Questão número 4. Glória separou os selos de sua coleção. Primeiramente, de 12 em 12. Em seguida, de 24 em 24. Por último, de 36 em 36. Nas 3 ocasiões, sobram sempre 7 selos. Sempre que ela faz essa organização de 12 em 12, 24 em 24 ou 36 em 36, vai sempre sobrar resto 7. Sabendo que o número de selos é maior que 300 e menor que 400, o número de selos da coleção de Glória é igual a... Galera, primeiramente, a gente deve tirar o mínimo múltiplo comum de 12, 24 e 36. Outra questão clássica de mínimo múltiplo comum. Organização de 12 em 12, 24 em 24, 36 e 36. Vão se acostumando com as questões clássicas de mínimo múltiplo comum. E foi isso que eu fiz, galera. Eu peguei aqui o mínimo múltiplo comum de 12, 24 e 36, nos deu 72. Tá ok, galera? O que a gente vai fazer agora? Observem comigo. 72 é o menor múltiplo comum de 12, 24 e 36. Porém, galera, a gente sabe que a quantidade de números de selos é maior que 300 e menor que 400. A gente não tem essa organização aqui de selos, essa quantidade aqui de selos, 72 selos. O que a gente vai fazer? Observem comigo.
vamos encontrar múltiplos de 72, que também serão múltiplos de quem? De 12, 24 e 36, que estejam entre quem? Entre 300 e 400. Tá ok? Então, para a gente descobrir outros múltiplos de 12, 24 e 36, eu devo fazer isso que eu vou mostrar para vocês, que é o quê? Que eu vou multiplicar 72 por um número natural. Observem. Observem comigo. Eu multipliquei 72 vezes 2, 72 vezes 3, 72 vezes 4 e 72 vezes 5. Eu parei no 72 vezes 5 porque todos os números aqui, como o número 72, são múltiplos comuns de 12, 24 e 36. Mas o único que me satisfaz é o número 360, porque está entre os números 300 e 400. Então, professor, significa que ela tem 360 selos? Não. Por quê? Por conta de que informação? Quando ela organiza de 12 em 12, 24 em 24 e 36 em 36, sobram sempre restos 7. Sobram sempre 7 selos. E se você pegar 360, que está aqui, e dividir por 12, 24 e 36, vai sobrar resto 0. Observem. Observem aqui, galera, que sobra sempre resto 0, se eu fizer a divisão que eu comentei com vocês. Porém, o resto não é 0, o resto é 7. Para sobrar resto 7, galera, no lugar aqui do 360, eu tinha que ter 367. Por isso, eu pego 360 e somo com 7, e nos dá 367. Por isso, o gabarito é a letra B. Número 5, muito parecida com a questão número 4, Lucas ganhou uma lata cheia de bolas de gude, que foram contadas de 18 em 18, 24 em 24 ou de 48 em 48 bolinhas. Sempre sobrará 8 bolinhas. Se existem entre 400 a 500 bolinhas de gude na lata, quantas latinhas, que comportam 22 bolinhas cada, seriam necessárias para Lucas guardar todas as suas bolinhas? Galera, como foi feito no exercício anterior e a gente tirou o mínimo múltiplo comum dos números, aqui também a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum de 18, 24 e 48. Por quê? Dessa forma, a gente consegue saber qual é a quantidade, entre aspas, mínimas de bolinhas de gude que podem ser organizadas dessas 3 formas sem sobrar bolinha de gude. Antes da gente continuar, a gente precisa fazer isso. Observe comigo. Aí eu fiz aqui, ó, 18, 24 e 48, o mínimo múltiplo comum é 144, multiplicando aqui todos os fatores. Um múltiplo de 144, que também é múltiplo comum de 18, 24 e 48, que esteja entre 400 e 500, é quem? 144 vezes 3, que é igual a 432. Observem, esse mínimo múltiplo comum aqui não serve para a gente, porque a gente não pode ter essa quantidade mínima de bolinhas de gude nessa organização de 18, 24 e 48, por conta de que a quantidade de bolinhas está entre 400 e 500. Por isso, eu fiz o quê? Eu multipliquei 144 vezes 3, que me dá um outro múltiplo comum desses 3 números ao mesmo tempo, que é 432. Ou seja, 432 bolinhas seriam necessárias para organizar de 18 em 18, 24 em 24, 48 em 48, essas bolinhas de gude. Essa forma de contar as bolinhas de gude, como o Lucas fez. Porém, não sobraria resto nenhum. Observem. Observem, galera, que sempre o resto é 0. E a gente sabe, pelo comando da questão, que sempre sobrará 8 bolinhas de gude se ele fizer essa organização de contagem das bolinhas. Ou seja, para sobrar 8, galera, a gente pega o dividendo. Olha só, eu pego o dividendo 432 e somo com 8 para sobrar 8. Ou seja, nos dá 440 bolinhas de gude que ele tem. Se você pegar 440 e dividir por 18, por 24 e 48, dessa forma que eu fiz aqui, vocês vão perceber que sobra sempre resto 8, como diz o comando da questão. Portanto,
Para concluir o exercício, galera, a gente precisa saber quantas latinhas comportam 22 bolinhas cada. Por isso que eu peguei o total de bolinhas que ele tem, dividi por 22 bolinhas em cada latinha e nos deu 20 latinhas, galera. Observem comigo. Resposta: seriam necessárias 20 latinhas para guardar todas as suas bolinhas. As bolinhas de quem? De Lucas, ou seja, 20 latinhas guardam todas as bolinhas de gude. Número 6. Determine os divisores naturais de 20. Para quem não viu um vídeo que tem no canal aqui, galera, subiu o card. Esse vídeo ensina a vocês como determinar os divisores naturais de um número. Beleza, galera? Na letra A, os divisores de 20 é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20. Na letra B, os divisores de 30 é o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Na letra C, os divisores comuns de 20 e 30, ou seja, os divisores que são iguais em ambos os números 20 e 30. Observem, é o número 1, é o número 2, é o número 5 e o número 10, tá ok? E na letra D, o máximo divisor comum, o MDC, de 20 e 30, galera. O máximo é o maior deles. Quem é o maior divisor comum aqui? É o número 10, tá ok? Número 7, determine pela decomposição em fatores primos o máximo divisor comum de... Nós temos aqui 4 alternativas. Naquele vídeo que eu pedi para subir o card, lá na questão número 2, galera, aquele vídeo, o link dele vai estar na descrição desse vídeo. Se vocês não assistiram quando subiu o card, assistam agora, que ensina para vocês como determinar o máximo divisor comum entre números, através da decomposição simultânea de fatores primos. Para a letra A, observem e acompanhem comigo com a régua. Eu vou fatorar que nem eu fiz no mínimo múltiplo comum, porém, eu preciso grifar alguns divisores que dividem ambos os números aqui na linha ao mesmo tempo. Observem que o 2 divide 32 e 48, ou seja, dividiu os dois ao mesmo tempo. Significa que o 2 é divisor comum desses dois números. Observem na segunda linha, que deu 16 e 24 quando eu dividi por 2 em cima. Agora na segunda linha, eu grifei o 2 aqui de vermelho novamente, porque ele divide os dois números ao mesmo tempo. E virou 8 e virou 12, quando você divide por 2. Grifei de vermelho de novo, galera. 8 dividido por 2 é 4 e 12 dividido por 2 é 6. Grifei de vermelho de novo e dividiu por 2 ambos os números aqui nessa linha. Observem agora, galera, que esse número 2 aqui, nessa linha, aonde vocês estão acompanhando comigo com a régua, só vai dividir apenas um número, que é esse 2 aqui. O 3 não é divisível por 2, por isso eu repeti o número 3 aqui embaixo. E nessa última linha, eu divido apenas por 3. Vocês podem observar que a cor que eu coloquei os fatores mudaram. Tá ok, galera? Eu coloquei a cor preta para exemplificar que esses dois fatores aqui não dividiram simultaneamente os dois números de cada linha. Tá ok? E observem, para concluir o resultado, galera, eu pego o seguinte, eu pego todos os números 2 aqui que dividiram as linhas, os números das linhas ao mesmo tempo, coloco aqui e multiplico eles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nos deu 16, ou seja, o máximo divisor comum de 32 e 48 é 16, galera. É assim que a gente faz. Observem na letra B, a mesma coisa. Aqui na letra B eu só tenho dois fatores que dividiram os três números da linha ao mesmo tempo. O primeiro foi o 2, que dividiu 70, 90 e 120. E o segundo foi esse 5 aqui, que dividiu 35, 5 e 5. Vocês podem perceber que os resultados aqui da linha aqui de baixo mudaram todos. 35 virou 7, 5 virou 1, 5 virou 1. Ou seja, o 5 dividiu todos os números aqui. Por isso, eu pego o 2 e o 5 e multiplico e acho o máximo divisor comum de 70, 90 e 120. Para a letra C, galera, o que aconteceu é que a gente teve três fatores aqui que dividiram os três números de cada linha ao mesmo tempo. O primeiro 2,
o primeiro 3 e o segundo 3 aqui, galera. Tá ok? E o máximo divisor comum virou quanto? Virou 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18. Esse é o máximo divisor comum de 198, 126 e 54. Para a letra D, galera, o máximo divisor comum de 28, 70 e 84 é 14. O 2 e o 7 foram os únicos fatores que dividiram os 3 números de cada linha que eles estão ao mesmo tempo. Questão número 8. Em uma escola, o sexto ano A, com 48 alunos, o sexto ano B, com 36, e o sexto ano C, com 30, organizaram uma competição que contou com a participação de todos os alunos. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Letra A. Quantos alunos havia em cada equipe? Galera, macete para máximo divisor comum. Quando falar o seguinte, o maior número possível deles, o maior número, galera, já parte para o abraço. É máximo divisor comum de 48, 36 e 30. Como 48, 36 e 30 são alunos, a gente vai determinar a quantidade de alunos por equipe, o máximo dela. Por isso é máximo divisor comum. Observem. Fiz aqui. 48, 36 e 30 é o máximo divisor comum. E calculando ele, galera, dá quanto? Dá 6. Observem que esse número 2 aqui, esse cara aqui, esse divisor 2 aqui e esse divisor 3 aqui, galera, esses fatores primos aqui foram os únicos que dividiram as linhas que eles representam ao mesmo tempo. Ou seja, dividiu os 3 números ao mesmo tempo. Por isso, eu pego eles, multiplico, dá 6. Ou seja, o máximo divisor comum é 6. Isso significa o quê? Que havia 6 alunos em cada equipe. Letra B. Qual é o número total de equipes? Galera, para fazer isso é simples, observem. Eu pego 48 alunos da turma do sexto A e divido por 6 alunos por equipe e nos dá 8 equipes no sexto A de 6 alunos. 36 alunos no sexto B e divido por 6 alunos por equipe e nos dá 6 equipes no sexto B, cada equipe com 6 alunos. Pego 30 alunos no sexto C, divido por 6, galera. Ou seja, cada equipe tem 6 alunos e nos dá 5 equipes no sexto C. Somando tudo aqui, galera, nos dá 19 equipes ao todo, cada equipe com 6 alunos. Número 9. Um marceneiro tem 2 tiras de madeira, uma com 120 centímetros de comprimento e a outra com 180 centímetros. E deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Galera, olha a senha para termos que calcular o máximo divisor comum. A senha é o maior tamanho possível ou a maior quantidade possível. Essa é a senha para calcularmos o máximo divisor comum de 120 e 180, que nos deu 60. Lembrando aqui que eu fiz a fatoração simultânea e 60, galera, é 60 centímetros. É o maior tamanho possível para cada pedaço. Tá ok, galera? Logo, o comprimento de cada pedaço deve ser de 60 centímetros. Número 10. Fiz 336 balas de coco e 252 balas de mel. Quero separá-las em pacotes, fazendo que cada pacote tenha o mesmo tipo e a mesma quantidade de balas. Letra A. Qual é o maior número possível de balas em cada pacote? Opa! Maior número possível. O que a gente lembra, galera? Máximo divisor comum. Essa é a senha do máximo divisor comum. Essa é a manha do máximo divisor comum. É por isso que na letra A eu faço o máximo divisor comum de 336 e 252, que nos dá 84. Como eu ensinei para vocês, esses fatores primos que estão destacados em vermelho dividiu suas respectivas linhas ao mesmo tempo, ou seja, dividiu ambos os números
em suas respectivas linhas, beleza? Eu pego eles e multiplico eles. Por isso, deu 84 balas por pacote. Agora, na letra B, quero saber quantos pacotes de bala terei. Eu pego 336 balas de coco e 252 balas de mel e divido por 84 balas em cada pacote. A primeira dá 4 pacotes de balas de coco e a segunda dá 3 pacotes de balas de mel. Ou seja, o total de pacotes de balas são 7. São 7 pacotes de balas. Questão número 11. O máximo divisor comum de dois números é 24. O mínimo múltiplo comum é 504. E um dos números é 168. Calcule o outro número. Galera, eu peguei uma teoria do PET de vocês aí, só para poder exemplificar como que a gente faz esse exercício aqui, número 11. Observem comigo. O produto entre dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. Ou seja, galera, observem comigo através da questão número 11. Eu peguei um número A, que eu não sei quem que é, e multipliquei por 168. O produto é o resultado da multiplicação de dois ou mais números, tá ok? Aí eu multipliquei A por 168 porque esses dois números, galera, multiplicados são iguais à multiplicação do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum de ambos, que é 24 vezes 504. Agora a gente tem que descobrir quem que é esse número A aqui, galera. Observem a igualdade. Do lado esquerdo eu tenho uma multiplicação de uma letra que eu não sei quem que é por um número. Não mexo nisso. Eu mexo do lado direito. 24 vezes 504, que nos dá 12.096. Observem na manha do professor. Qual é o número A que eu vou multiplicar por 168 e vai dar 12.096? Qual é o número A que eu vou multiplicar, olha o vezes aqui, por 168 e vai dar 12.096? Ah, professor, então quer dizer que eu posso pegar o resultado e dividir por 168 que eu chego no A? Isso mesmo, galera. Você pega 12.096, divide por 168 e nos dá 72. Logo, galera, o valor de A tem que ser 72, tá ok? Respeitando essa teoria. 72 e 168 são os números que têm o máximo divisor comum 24 e o mínimo múltiplo comum 504. Se vocês multiplicar ambos, é a mesma coisa que multiplicar o MDC com o MMC. A questão 12, galera, é muito parecida com a questão 11. Eu vou comentar, a resposta já está na tela de vocês aí. O mínimo múltiplo comum de dois números primos entre si é 600. E um dos números é 24. Determine o outro número. O que a gente tem de informação? O máximo divisor comum do número que a gente quer achar, que é o x, e o 24 é 1. Por que é 1, professor? Quando a gente tem números primos entre si, significa que o máximo divisor comum entre eles é igual a quanto? É igual a 1. Outra informação é que o mínimo múltiplo comum entre eles, entre x, que eu quero descobrir, e o 24, é 600. Aí a gente usa aquela teoria apresentada na questão 11. A multiplicação dos números, x e 24, é igual à multiplicação do máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum de ambos. X vezes 24 é igual a 1 vezes 600. Eu resolvo isso daqui. 1 vezes 600 nos deu 600. E vamos pensar na manha do professor. Qual é o número que eu coloco no lugar de x, multiplico por 24 e vai dar 600? É aquela manha, é aquele macete. Eu pego 600, que é o resultado, divido por 24, que é um dos fatores dessa multiplicação, e nos dá 25. Ou seja, o outro número é 25. Ou seja, 24 e 25 são primos entre si,
e o mínimo múltiplo comum de ambos é 600.